Não faz muito tempo, eu preguei uma mensagem aqui na sede: por que as almas se perdem? E algumas razões para que se percam as almas, algumas delas: primeiro, o homem acha que não vai morrer tão cedo, mas nós nunca sabemos. Faleceu hoje no Brasil José de Vasconcelos, 85 anos, humorista brasileiro, desde a década de 20, 30, sei lá, 85 anos. Mas ao mesmo tempo, bebês vieram a falecer no dia de hoje, jovens vieram a falecer no dia de hoje. Põe em ordem a tua casa e que você viva 300 anos. Estou sendo hiperbólico, é verdade? Estou falando exageradamente, é verdade? Mas a mensagem é: coloca em ordem a sua casa, porque Deus fala contigo e dá a você a oportunidade. Você não precisa estar sendo fustigado pelo fogo. Você não precisa estar caído do alto de um edifício. E você não precisa ouvir o seu médico te falar que você tem 3 meses de vida. Se você pode conscientemente, com a sua mente no local certo, com um poder maravilhoso de razão, se você pode decidir hoje sobre as grandes decisões da vida. Queridos irmãos, visitantes, todos vocês, Deus ama vocês, eu amo vocês no amor do Senhor, mas eu não posso deixar de falar o que Deus coloca no meu coração. Seria fácil para mim chegar aqui e ficar: eu te abençoo, mas eu não abençoo ninguém, eu não consigo abençoar nem a mim mesmo. Eu posso dizer que Deus te abençoe, eu posso dizer que a palavra de Deus chega ao seu coração. Seria fácil para mim chegar aqui: eu profetizo, vamos profetizar, olha aqui o hino profético, olha aqui, eu poderia fazer tudo isso, todo mundo sairia feliz, mas Deus estaria triste. Deus ama você, Deus deu a você o corpo dessa vida. Mas o interesse de Deus é que você tenha vida, e vida com abundância, que você possa tomar a decisão certa e adentrar aos caminhos que conduz, ou seja, ao caminho que conduz à vida eterna. O rei Ezequias ouviu uma sentença: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida. Nós precisamos pôr em ordem a nossa vida. No início do culto eu estava dizendo aos irmãos a respeito de casa de oração. Nós perdemos, meus irmãos, perdemos por alguma razão, em algum ponto da nossa vida, nós perdemos o poder de discernir realmente o que nós estamos fazendo na casa de Deus. Perdemos de repente o poder de raciocinar e de julgar o que é importante fazer quando estamos na presença de Deus. E estamos tentando servir a Deus de aparência, ou servir a Deus com divertimentos e entretenimentos, servir a Deus com hinos que não falam nada, servir a Deus com mensagens que não mudam e não transformam vidas, servir a Deus de forma que nós possamos estar confortáveis com as pessoas, confortáveis com o mundo, confortáveis com religiões que não exaltam e não vivem o que Deus tem nos mandado viver, porque isso parece ser, eu diria, politicamente correto, e nós temos que nos cansar dessa coisa, nós temos que odiar essas coisas. O rei Ezequias ouviu: arruma a sua vida, arruma a sua vida, olha para partes não redimidas da sua vida e arruma a sua vida. E que Deus dê a você muita vida, é o desejo do meu coração, mas arruma a sua vida. A Bíblia fala que o rei Ezequias, meus irmãos, ele então virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra, peço-te de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Quer dizer, Ezequias não era um qualquer, era um homem de Deus, mas de repente ele ouve uma sentença de morte inevitável, de repente ele ouve uma sentença de cessação da vida. Se você ouvisse essa sentença hoje, qual seria a sua reação? A reação do profeta foi uma reação que eu entendo como uma reação lógica, eu entendo como uma reação de desespero em algum momento, entendo como uma reação de humildade, e entendo como uma reação de: eu quero viver. Diz a Bíblia,
virou o seu rosto para a parede e orou: Senhor, lembra-te, Senhor. Eu sei que é inevitável a morte agora, mas lembra-te, Senhor. Eu peço ao Senhor, eu andei na tua presença, eu sempre fui verdadeiro, Senhor, eu sempre tive um coração perfeito. Deixa eu perguntar, você tem coragem de falar isso para Deus? Desculpe a expressão, meus irmãos, mas diante de Deus não dá para agir com picaretagem. Diante de Deus não dá para ser picareta do evangelho. Diante de Deus não dá para ser enganador. Você tem coragem de, entre aspas, né, olhar Deus nos olhos e falar: Senhor, lembra-te, eu andei diante de ti, eu sou verdadeiro, o meu coração é perfeito. Você tem coragem de falar isso para Deus? Ora, você não quer nem que Deus abra o seu computador. No seu computador tem um monte de código, um monte de coisa, de chave, um monte de cadeado, ninguém pode entrar. Você não quer que Deus entre no seu armário, você não quer que Deus entre no seu quarto, você não quer que Deus venha de repente até mesmo entrar na sua vida, porque existem coisas na sua vida que não são de Deus. Como é que você poderia chegar para Deus e falar: Senhor, o Senhor me manda arrumar a minha casa, mas eu quero que o Senhor se lembre, eu sempre andei diante do Senhor em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo o rei Ezequias. Tempo de mudar, meus irmãos, tempo de mudar. Talvez o irmão está me ouvindo pregar e falar: aquele pastor deve ser perfeito, né? Consagrado. Não, Deus, tempo de mudar é para mim também, é para todo mundo. A palavra de Deus, meus irmãos, não tem esse negócio de chegar e falar: não, é só para aquele grupo. Não, é para todo mundo. Se nós somos cristãos picaretas, não vai funcionar, porque a análise, pelo que eu estou entendendo, que pode fazer prolongar a vida, é uma análise que ela é proposta diante dos olhos de Deus. Não é você chegar para mim como pastor Lorival: olha por mim, eu tenho que viver mais 10 anos, olha, eu sempre fui perfeito. Não, fala com Deus isso, porque é Deus quem vai analisar essa situação. E Deus é mais poderoso do que o raio-x, Deus é mais poderoso do que a ressonância magnética, Deus é mais poderoso do que qualquer tipo de tomografia, Deus é mais poderoso do que qualquer tipo de eletrocardiograma, Deus é mais poderoso do que qualquer tipo de raio-x que pode examinar as pessoas de cada cabeça de qualquer tipo. Deus é mais poderoso, e se você falar com Ele, Ele vai examinar, Ele vai olhar. E se você falar: Senhor, eu sempre andei na sua presença, e o Senhor falar: o quê? Você sempre andou na minha... Senhor, eu sempre fui reto. Você... eu fui perfeito, Senhor. Quem que você está tentando enganar? Você não está falando com o computador do Jobs, não. Você está falando com Deus. Você está falando com Deus, aleluia. Você está falando com Deus, nós estamos falando com Deus, nós estamos na presença de Deus, e nós estamos aqui para abraçar a oportunidade que Deus nos dá. Nós estamos aqui, irmãos, para lembrar que nós, dentro de alguns, quem sabe 200 anos, ou quem sabe dentro de 2 dias, nós vamos estar mortos. E de repente nós temos que tomar as grandes decisões da nossa vida. E mesmo não sendo pressionado por essa circunstância, é tempo de pararmos e pensarmos que se nós temos juízo e pensamos retamente ainda, aí sim, Deus se agrada muito mais da nossa atitude, Deus se agrada muito mais da nossa escolha. Ezequias chorou, a morte era inevitável, uma reação, a reação do rei foi essa. Mas essa reação fez com que as portas da oportunidade se abrissem mais uma vez para o rei. Meus irmãos, homem de oração, homem que se alimenta da palavra de Deus. Quando digo homem, estou dizendo a mulher. Pessoas que são de Deus vivem mais, porque o próprio Deus se encarrega de prolongar-lhes a vida. Quer viver bastante? Seja servo de Deus. Ocasionalmente um ou outro é evidente, tem projetos, tem coisas que são de Deus, para Deus, coisas que nós não temos de repente capacidade de entender, mas é evidente que biblicamente falando, nós temos a possibilidade de viver muito mais.
É evidente que viver uma vida na presença de Deus nos traz grandes benefícios. Alguns deles não explicados, mas fomentados até pela ciência. A ciência confirma que pessoas que confiam em Deus vivem mais. A ciência confirma que pessoas que oram, essas pessoas têm um alívio de sobrecargas no coração. Cientificamente é comprovado. A ciência explica? Não! Mas a Bíblia explica. Chorou, expôs a sua situação e entendeu a oportunidade. A Bíblia fala que o profeta Isaías ainda ia saindo, e veio a palavra de Deus a ele e disse: volta na verdade, né? E fala com Ezequias de novo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Meus irmãos, como será que viveu o rei Ezequias depois de receber a oportunidade de viver mais 15 anos? Eu li para vocês as frases do Steve Jobs, não é? Eu tinha pouco tempo de vida, e isso me ajudou a fazer as grandes escolhas da vida. Ninguém quer morrer, disse ele. As pessoas querem ir para o paraíso sem morrer, mas a morte é o destino que todos compartilhamos. Seu tempo é limitado, dizia ele, então não perca tempo na vida. A Bíblia está dizendo que Deus deu uma oportunidade ao rei. Como será que ele viveu? O Carlos, que eu falei para vocês, o colombiano, foi um testemunho vivo do que Deus pode fazer para livrar uma pessoa da morte. Toda a sua vida testificando, é vivo até hoje, falando de Jesus, falando de Deus, falando do livramento. O rei Ezequias recebeu a oportunidade. Como será que ele viveu? Se você soubesse, e eu quero que você saiba, que Deus hoje está dando a você uma oportunidade de viver pelo menos mais um dia, porque você está aqui. Não dá para continuar na mesma vida anterior se essa vida não está ainda dentro das decisões que são cabíveis e corretas na vida. Não dá, meus irmãos, não dá. Porque nós não podemos negligenciar uma oportunidade de viver mais. A Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 10, como também a Bíblia Sagrada fala em João capítulo 11, versículo 25 adiante. Primeiro a Bíblia fala aqui, a parte B do versículo inicial que eu falei, que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. No outro versículo, a Bíblia Sagrada fala que o nosso Senhor Jesus é a ressurreição, é a vida. Aquele que crê nele, esse basicamente tem vida e vida e vida e vida e vida. Vida abundante. Vida mesmo que o corpo venha a morrer. Não dá para ficar indiferente à oportunidade que Deus está dando a você que está aqui e aos ouvintes que estão ouvindo em casa. Deus está dizendo: olha, certamente morrerás. Deus não está dizendo você vai morrer amanhã, você vai morrer. Não, de repente você vai morrer daqui 100 anos, como eu disse. Mas Deus quer que você entenda que não há nenhuma necessidade de você se ver pressionado pela espada da morte, para achar que a partir desse momento para frente é que você tem que tomar as grandes decisões da vida. Tome essa decisão agora, enquanto você está consciente. Aceita Jesus como seu Salvador. Deixa o pecado para lá, deixa a mentira para lá, deixa o roubo para lá, deixa a vida criminosa para lá, deixa a vida fofoqueira para trás, deixa a vida que só cria mal a outras pessoas, a vida que está caluniando outras vidas, deixa a vida que não agrada a Deus para trás, e hoje seja transformado pelo poder, pela metanoia de Deus. Hoje muda a sua vida com a petição de Deus, com a ajuda de Deus, com o toque de Deus. Seja transformado na sua maneira de pensar e entender o que Deus está falando para você. Como será que o rei viveu? Meus irmãos, eu tenho certeza que o rei era um homem como nós. Se ele era piedoso, ele passou a ser piedoso e meio. Se ele era um bom rei, ele passou a ser um ótimo rei. Se ele era um bom pai, passou a ser um excelente pai. Se ele era de repente um rei que não sabia eleger muito bem as suas prioridades,
eu tenho certeza que ele passou a entender melhor as suas prioridades, a cuidar da família, a cuidar do que realmente importa e deixar as coisas passageiras, efêmeras, mundanas, profanas e perecíveis para lá. Porque ele entendeu a oportunidade que Deus deu. Porque ele entendeu que deveria viver de somente decisões importantes, decisões que realmente tinham significado para a vida. E ele entendeu que 15 anos que ele tinha para viver, eram 15 anos que ele deveria desfrutar, degustando o melhor da vida, degustando as melhores oportunidades cedidas pela vida. E é isso que Deus quer que você conclua hoje. Que você possa ser uma pessoa que entenda a vida e passe a remir o tempo, aproveitar o tempo com coisas que realmente são importantes. Deixa de lado a picuinha. Tanta gente que quer viver uma vida de picuinha, tanta gente quer ver uma vida de inimizade, tanta gente que prefere de repente viver uma vida agitada por disse-me disse, falou não falou, e contenda daqui, vou passar isso a limpo, vou arrasar não sei quem, vou quebrar não sei o que lá, vou fazer coisas que não tem sentido algum, sendo que a vida está aí para ser vivida, e tantas coisas boas e importantes, de repente você só vai se decidir por elas, se a espada da morte fustigar a sua costela. Para com isso! Você não precisa estar pressionado para passar a entender o que é realmente importante. Receba a oportunidade e mude. Você que está bem, sempre dá para melhorar, não é verdade? Mude. Passe a tomar decisões a respeito das coisas que realmente são importantes. E a mais importante dela é você garantir o seu lugar na presença de Deus quando o seu corpo cair da sepultura. O rei Ezequias passou a ser sim um homem diferente, viver diferente, remindo o tempo, sendo muito melhor do que já era. E é o que Deus quer para você. Aceita Jesus. Você que está desviado, que decisão, hein? Essa decisão é muito ruim. Volta para o Senhor Jesus hoje. Você que está aqui, não se assuste. Deus não está dizendo para você, você vai morrer amanhã, não. Deus está dizendo, tome a decisão certa, e esteja preparado para o que der e vier, e esteja preparado para as grandes coisas da vida. É isso que Deus está dizendo. Esteja preparado para que, quem sabe, daqui 500 anos, vamos lá, vai, 500 anos, tá bom para você? Quando vier a morte, que você esteja preparado e que você saiba que você vai viver muito mais porque você é salvo. Receba Jesus, sirva a Deus, seja um servo do Senhor, seja muitíssimo abençoado e que Deus abençoe você. Tome as decisões certas. Ezequias, meus irmãos, viveu mais 15 anos, recebeu a oportunidade, a mesma oportunidade que Deus está dando para você aqui nessa noite. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde. Que o Espírito de Deus siga falando firme e forte ao seu coração. Não sabemos quanto tempo vamos viver, mas sabemos que estamos vivos para tomar as decisões certas a partir deste momento. É a oportunidade de Deus, a oportunidade para mudar. Coloque-se de pé, meus irmãos.